Deixa eu ver se dá. Ah, não, dá pra gravar já. Deixa eu ver. Massa. Tá, tá gravando. Já Bianca, tá, né? Vai, Tava. Bia. já tá todo mundo? Já pode. Deixa eu aqui. Ainda falta Bárbara, eu acho. É, falta a Bárbara. A gente espera a Bárbara? Vamos esperar um pouquinho. Um gatinho. Cadê? Como é que eu vejo aqui? Bárbara já chegou? É, e falta a Caterine também, né? Cacá não vai voltar mais. Ela vai ter que trabalhar e aí ela disse que pediu licença para ir embora. A Bárbara chegou. Tá, então, como eu estava dizendo, eu acredito que a gente colocou o que a gente não conseguiu fazer da opressão masculina, a gente colocou num diálogo, que a gente faz um jogralzinho, todas ao mesmo tempo, e a gente faz a parte masculina, que é a opressão, e a feminina da oprimida, nesses diálogos, mas ancorado no feminino, sabe? Porque a gente está com o pano vermelho e ele fica enrolado na nossa mão, encostado no nosso útero. Então, mesmo quando a gente está oprimindo e a gente está repetindo as falas de opressão, a gente está ancorado aqui no feminino. E eu acho que foi o jeito que a gente conseguiu fazer com mais força, assim, esse momento da opressão e do opressor e do oprimido. E aí eu fiquei ansiosa, assim, com vontade de ver o espetáculo de vocês, para saber como é que vocês colocaram isso na cena. Se vocês tiverem registro disso, por favor, compartilhem. A gente colocou com terno. O homem, pra gente, foi o terno. Então, tudo quanto seja a reprodução do machismo ou o machismo em si, era o terno. Então, o espetáculo, então, como eu tinha falado, a gente fez essa questão da sketch. E aí, como a Wayne falou, a gente pensou em transformar, a gente viu que a sketch, ela era muito simbólica, não tinha como a gente colocar tal qual aquilo no espetáculo. Então, o que a gente pensou? Vamos pegar uma sketch que já está pronta para ser o primeiro ato. E aí a gente desenvolve mais 2 atos a partir dessa ideia geral da sketch, dessa sketch. E assim, a gente teve muita dificuldade, porque a gente, nossa, até música de sertanejo virou proposta, assim, que a mulher falava, como vocês lembram da música? Eu escutei uma música e aí me veio uma imagem que a mulher fala assim, vocês lembram? Se eu não me divide também, que a mulher fala, tô louca pra trair, eu perdi a vergonha que eu tinha na cara, vou sair por aí, na primeira boca, vou fazer parada. Aí eu sei que no final ela fala assim que não vai ter jeito, que do mesmo jeito que ela divide ele vai ter que dividir ela também. Aí eu falei, vamos pegar isso e explorar isso no literal, né? O homem que esquarteja a mulher na violência por ciúmes. Só que aí isso foi uma viagem que a gente não conseguiu colocar em prática, assim. E aí a gente e aí o tempo ia passando, só que aí nesse tempo que foi passando, a gente percebeu algumas coisas, né? Então a gente pensou, dá para carregar os símbolos. Então, dá para carregar o símbolo do terno, né? Então, homem engravatado terno. Terno quem? O terno é o machismo, é o patriarcado. Cadê? Como que isso se manifesta? Então, isso se manifesta nas 2 mulheres burguesas que reproduzem o machismo, fazendo piada e banalizando o estupro coletivo. Então, assim começa o espetáculo, com uma banalização, com sensacionalismo, né, desse estupro coletivo. Essa mulher que caminha na rua e é abordada, e essa notícia chega nessas socialites que fazem piada disso.
E aí vem uma denúncia. Nesse momento, as mulheres que... Ai, gente, o que acontece? Esse estupro coletivo, essas 7 pérolas, a gente retomou e começa com os homens avançando da plateia. Os homens são todas as mulheres. A gente, né, coloca o terno, a gente vira homem. Então elas avançam da plateia mexendo com as mulheres. Ei, Psyu, você gostosa? E aí nisso, Bárbara entra provocando a plateia. Ei, ela fala, eu não vou ficar fazendo todas Qual é o as seu falas problema? aqui, senão eu me empolgo. Ela fala, qual é o seu problema? Foi pequenamente ruim. Quem é que te ensinou a tratar a mulher assim, né? E aí ela questiona a plateia, só que aí ela vê os homens. Os homens avançam na plateia e começam a jogar ela para lá e para cá, para lá e para cá, e aí cria-se a imagem que eles colocam a mão no corpo dela todo, assim, ela estende os braços em pedido de socorro. Eles giram com ela em torno das mulheres paradas, que estão congeladas, as socialites já estão ali, são congeladas, né, fazendo a pêssega. Aí a violência gira em torno delas e eles jogam a mulher violentada no chão, e esses homens, né, que são as mulheres, vão para o fundo do palco e, né, saíram de cena. Lá elas tiram o terno e viram as outras mulheres violentadas que vão aparecer. E aí rola o diálogo das socialites, e aí as socialites vão para os shoppings para a cabeça. Essas mulheres violentadas assumem a cena e fazem denúncias, assim, fulana de tal morreu em tal ano, aconteceu isso. Uma por uma, elas vão se colocando uma em cima da outra, em cima da Bárbara, da primeira que já está jogada. As socialites voltam do shopping com um tapete maravilhoso. Ai, onde eu coloco? Coloca aqui, querida. Ai, coloca. Aí elas jogam o tapete em cima da violência. E ai, né, vamos embora. E aí elas saem de cena. E aí vem esse poema, que aí foi... E aí, o que a gente pensou? A performance. Foi aí que a gente se encontrou com a performance. Foi quando a gente pensou, vamos fazer então uma poesia. Aí uma das meninas que era do núcleo, que teve que mudar, ela escreveu a poesia, e a gente falou, vamos falar poesia juntas, né? E aí a gente foi buscando a intenção para recitar essa poesia. E aí a gente encontrou isso e a gente pensou, tá, como que a gente sai debaixo do tapete? A gente vai sair debaixo do tapete fazendo essa poesia. Então a gente sai com esse corpo rígido, o corpo rígido que a gente tinha construído no momento final da sketch. Então a gente veio trazendo elementos do processo anterior para o que fazia sentido para a gente. E aí a gente sai com esse corpo rígido debaixo do tapete e forma o que hoje a gente chama de árvore, que é uma figura, fica uma mulher no meio e as outras se organizam ao redor com os braços, assim. Então a gente forma tipo cada uma com o braço numa altura, a gente forma uma árvore. E assim a gente faz uma performance de transição para o segundo ato, que termina com coragem, mulher, coragem. E aí apaga a luz, as mulheres se explodem para o palco. E aí começa esse segundo ato. O segundo ato, o que foi a pesquisa? Cada atriz ficou responsável em pesquisar uma violentada. Então, a gente tem a mulher do campo, a gente tem a mulher, a jovem da periferia, a gente tem a empregada doméstica, a gente tem a prostituta, a gente tem a filha, a mulher de fazendeiro, né? Uma socialite também, uma criança, que a mãe foi vítima, que inclusive foi uma história real, e uma universitária que sofre problemas psicológicos, né, com relacionamento abusivo psicológico. E aí a gente fez o quê? Cada uma da atriz criou três momentos de fala. Um para se apresentar. Eu sou fulana de tal. Uma para se apresentar. Não necessariamente eu sou fulana, mas contando do seu dia a dia. Um segundo momento para se aproximar do conflito. Um terceiro momento onde ela mostra o conflito. Ao invés de contar o que aconteceu com ela mostra a partir da perspectiva do opressor ao colocar o terno, que é esse momento de transição que a gente falou.
Então, e aí ela joga o terno, tira o terno, e aí ela entra, e aí a gente começa, nesse segundo ato, é o momento que a gente mistura realidade e intuição. Eu chamo de intuição porque as mulheres, elas não começam a viver mais o cotidiano delas. No início tá bem marcado o cotidiano, né, com os lenços, né? Depois começa um cai e levanta de mulher no palco, que elas começam a se confundir com as emoções delas e com a emoção da outra, que ela tinha assumido o corpo. A gente começa, né? E aí vem um momento que eu chamo de o choro, que é a segunda performance de transição, que é onde a gente canta aquela música Eu vivia a flor da pele e nem percebia, que das vezes que eu ria era vontade de chorar. E aí a gente canta a gente, depois do último questionamento, da última violentada, que é a prostituta, ela questiona, e cadê aquela história de que toda mulher merece respeito? Então, todas nós assumimos o corpo caído, o corpo triste, o corpo morto. E a gente assume o corpo morto, caminhando e cantando essa música. Até que tem uma única personagem que faz transição de idade, que começa criança, no segundo ato, ela começa criança, termina mulher. E ela faz o questionamento. Ela fala, mas e se o Falo fosse a vítima, né? O que o povo ia falar? E aí, nesse terceiro ato, a gente faz essa mistura de atriz, não atriz, personagem. Você não tem mais noção de quem que tá ali. Se é a atriz, a gente vira mulheres violentadas, a gente vira a voz das mulheres violentadas. Porque, tipo assim, a gente começa a questionar, e se eu falo fosse a vítima, o que o povo ia falar? E aí a gente mesmo toma consciência. Esse momento é um momento de tomada de consciência. Então, a transição para a saída da violência é a tomada de consciência e não vem sozinha. Isso não é um processo isolado de uma mulher sozinha que se empodera da força divina. É um processo coletivo. E aí a gente demonstra isso porque essas mulheres estão ali, elas tomam consciência, cada uma expressa a sua consciência por uma poesia. Então, cada uma da mulher vai falar uma poesia. Só que isso não é suficiente. Elas questionam o público. Elas falam o que o povo ia falar. A gente faz um paredão no proscênio e questiona o público o que o povo ia falar. E é aí que a gente consegue se perceber pela primeira vez desde o segundo ato, que é quando a gente começa a cantar Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada vítima. E aí a gente se percebe, a gente tira o lenço uma das outras. E aí, nesse tirar o lenço, a gente se percebe, a gente se olha. E aí é nesse momento que a gente decide acabar com o patriarcado, que é quando a gente olha para o terno que está no chão, o terno que passou por todos os corpos, que oprimiu todos os corpos, ele agora vai ser amarrado pela nossa dor ressignificada. Então, esse sangue que a gente tira dos nossos corpos vira a nossa força. E com essa força, a gente vai amarrar o terno. E aí, nesse momento, esse aí o último ato que a gente não conseguiu. A gente quer fazer um ritual nesse momento, para que as mulheres, a gente chama elas para o palco, mas a gente quer que isso seja um movimento mais orgânico com elas, não seja esse vem para o palco, né? E a gente vai trabalhar nisso ainda, mas nesse momento a gente levanta os lenços, aí as duas mulheres saem do palco, uma traz uma panela, um panelão assim, a gente amarra o lenço subindo falando, né, que vamos tratar a vida reinventar, né? E a vida reinventar, a gente joga o terno amarrado no panelão, a luz apaga e começa a projeção e a gente grita, tirando do homem a glória de mandar nesse lugar. E assim acaba a cena e a gente bate o pé no escuro com a chama, né, com o fogo. E aí a gente convida as mulheres, tragam seus lenços, subam ao palco e a gente entrega lencinhos para elas, né? Então elas sobem no palco e aí a gente coloca o batuque da música da Mulamba, que é Você Vai Lembrar Quando Eu Te Olhar Lá de Cima. Vai reconhecer e vai reconhecer e vai respeitar as minhas cinzas. E assim a gente encerra, porque o espetáculo não é, tipo assim, não é para as mulheres vivas, porque elas não precisam de feminicídio. É para as que já se foram, né? É para que, tipo assim, a gente não quer mais. Isso é um ritual de encerramento. Se fosse falar, seria um ritual de morte, né? Não é um ritual de vida, porque ninguém merece vida, feminicídio em vida.
Então, assim, a gente agora está nessa pesquisa para conseguir fazer esse ritual acontecer, né? Não virtualmente. E aí, se aí as meninas quiserem complementar e, né? Só queria dizer que os nossos processos, eles se conversam tanto que eles se conversam até nas músicas. Porque algumas dessas músicas que vocês falaram foram do nosso processo. Uma tá na peça também, né? Que quando a gente fala Deus que não seja hoje o meu dia, da Mulamba. E estou impressionada como conversa. Sim, eu também fiquei impressionada, porque na hora na transição do primeiro ato de vocês para o segundo, vocês saem dos ossos para se transformar, né? E a gente exatamente sai do bolo de mulheres e aí sai essa coisa meio quebrada, meio morta, viva, assim. E para ir para o segundo ato também, só que é diferente a linguagem, mas tipo. E eu nunca li esse livro do Mulheres que Correm com Lobos, né? Eu só ouvi falar dele, eu não tinha lido, mas É uma legal. leitura que vale muito a pena. Oi? É uma leitura que vale muito a pena. O Mulheres que Correm com Lobos é a nossa bíbliazinha, assim. É um livro para a vida, de referência. Eu não li ele todo, eu vou lendo ele à medida que eu vou vivendo e que eu me sinto madura o suficiente para mergulhar, assim. Eu Mas comecei a ler e eu fiquei, vou terminar de ler agora nessa quarentena, né? Começo de março. Mas vai começando umas coisas, foi dando umas cutucadas que eu fiquei, vou ele não. não é assim. Ele é um livro para a sua vida, eu acredito, assim. Eu Eu tava também vendo sinto na mesmo. internet. O Eu conto tava que a vendo gente na internet pegou. que isso... Desculpa, Marília, pode falar. Então, eu tava vendo na internet que isso, com esse livro, acontece com muitas mulheres, assim, de começar a ler e não consegue terminar, e aí tenta depois, e eu acho que ele é um livro que ele chega a hora de ler, sabe? Tem uma hora que ele consegue ser todo lido, às vezes você só consegue olhar para uns capítulos dele, é diferente. Verdade. E aí a gente pegou o capítulo específico de La Loba, que é a velha, que é esse nosso arquétipo, o arquétipo da bruxa, que é quem é capaz de acordar essas mulheres, que era o arquétipo que a gente queria trazer. Da mulher A mulher selvagem. que está dentro da gente, que acorda a gente e e é capaz de erguer a gente de volta. Eu acho muito lindas as soluções simbólicas que vocês colocam, assim, queria ver, Ana falando, a gente já vai imaginando, né? Mas eu queria ver, eu acho fantástico quando a gente se resolve, assim, nos símbolos e bota eles na cena, eu acho incrível. Aí fiquei louca para assistir o espetáculo também. No Maré, a gente tem o pano vermelho, né? Que a gente manipula o tempo todo. E num determinado... Quando a gente vira aquele pano que era sangue, e a gente lava ele no... Lava como se fôssemos lavadeiras. Lavando aquele pano no sentido de lavar aquele sangue. E antes a gente usava um poema da Marina Colasanti que era: eu sou uma mulher que sempre achou bonito menstruar. Os homens vertem sangue, que fala que os homens quando sangram, eles sangram pela violência da guerra. E as mulheres quando sangram, sangram para a vida. Então antes, na primeira parte, aquele sangue que era todo da violência, na segunda parte ele volta como uma simbologia de vida, do sangue sagrado. O que diferencia o sangue das mulheres do sangue dos homens. E aí a gente foi buscando também essas soluções mais simbólicas. E depois esse sangue e todo esse... Ele virou uma saia mesmo, e aí a gente vira a saia.
Antes as meninas usam uma calça preta, um short. A gente combinou uma roupa preta desse ventre para baixo, como simbolizando o apagamento de toda essa parte. Foi uma parte que a gente trabalhou muito do corpo, sabe? Toda essa parte tava tudo nos nossos exercícios de quadril, de rebolar, de trabalhar todo esse chakra básico, assim, de mexer nessa energia daqui de baixo, né? E de se despertá-la. E aí depois a gente bota a saia e dança e viramos bruxas, ciganas e mulheres que uivam para a lua, assim, que é o modo como a gente achou de se resgatar. E principalmente do encontro dessas mulheres. Então a gente tem rodas e imagens que vieram das outras construções que a gente foi fazendo, mas de dar uma opção de volta para essas mulheres, que é o retorno para dentro delas e o retorno para a ancestralidade, o retorno para os ossos, que é o que é mais essencial e mais básico de dentro. Que está na história que a gente conta. Então, a peça inteira a gente fala junto, que eu acho que é algo muito semelhante da cena que vocês falaram, que o texto vem em uníssono, né? A primeira parte é toda assim, e no começo da segunda parte a gente se divide e junta pequenos núcleos do público, assim, e a gente conta a história de La Loba diretamente para aquele núcleo de pessoas. E tem uma parte que a gente está construindo para o ritual, que é uma parte que não é uma parte marcada, ela não tem marcação, ela tem um roteiro, porque a ideia é que isso se construa como um ritual e não como uma cena que foi ensaiada. Que é o roteiro que resgata essa mulher da tribo selvagem, a força, e onde se perde a palavra e essa mulher faz sons apenas, e o corpo faz sons. Então tem realmente muitas semelhanças e que bom ter um irmão do trabalho, assim, eu sinto que o trabalho da gente tem irmão do de vocês. E acho muito importante que os homens estejam vendo isso, que outras mulheres estejam vendo isso. E que o teatro da gente não fique para a vaidade, sabe? Para a gente ficar bonita na cena. Mas que ele tenha função social, né? Que ele mostre o que a gente quer dizer e ele interfira e ele mova alguma coisa. Por mais que seja um mínimo movimento, mas que ele provoque alguma coisa. Acho fantástico. Meninas, vocês querem complementar do processo? Alguma coisa que eu não falei? Que eu falei mais da cena, né? Ah, tá, lembrei uma coisa que eu queria falar. Uma coisa que um conceito que a gente trabalhou muito, que era o conceito de a gente se automaternar. Então, muitas das coisas que a gente falou, dos conflitos, das violências, das coisas que a gente viveu, as coisas que a gente viu as outras viverem, e a gente pensava sobre como é que essa mulher levanta depois disso, depois de sofrer violência, depois de sofrer tanta coisa, como é que a gente consegue continuar vivendo? E aí, uma das ideias que surgiu para a gente foi de que todas as mulheres são mães. E não necessariamente que elas precisam parir filhos para isso, mas a gente pode ser mãe da gente mesma, maternar a gente mesma. Então teve muito esse processo de autocuidado, e da gente se cuidar, e da gente olhar pra gente, e de autocompaixão, e de olhar para os nossos corpos e acolhermos nossas dores nesse sentido, para que a gente dê voz à vítima e reconheça a violência que essa vítima sofreu, mas que não condene ela a ser vítima para sempre.
a entender que essa mulher é vítima no momento que ela sofre a violência. Mas depois ela vai escolher o que ela quer fazer da vida dela. Então, esse olhar e esse acolhimento foi muito necessário para dar conta das cutucadas que iam acontecendo e iam vindo memórias e relações e notícias e da gente conseguir lidar com esse sofrimento dentro da própria roda das mulheres. Isso foi bem importante para esse acolhimento, ver o espaço como um espaço de acolhimento e ver a gente mesma como um corpo que pode acolher a gente mesmo na falta de algo que a gente espera de fora. Foi bem importante. Oi, gente, queria falar um pouco sobre esse processo de acolhimento. Você me deu um pensamento aqui, uma ideia. Eu lembro, acho que foi em 2017 que eu fui para Cuiabá a primeira vez. Eu sou do Espírito Santo e eu estava indo para lá a primeira vez e eu fui de ônibus. E eu lembro que na minha frente, na poltrona da frente, tinha um cara assim, e é bem, tipo, foi bem cansativo. E ai, peraí, que carro. E eu lembro que a gente tava muito silenciosa, era de noite, assim. E aí ela começou a gritar, assim, falando que o cara do lado dela tinha passado a mão nela, enfim. E aí eu tava com o quê? Com 17, 18 anos, assim. E aí eu lembro que ela olhou pra trás, porque eu tava na poltrona de trás, e meio que olhou pra mim pedindo uma ajuda, assim, sabe? E ficou olhando pra mim. E eu travei e falei, porra, e agora? O que eu faço? Porque eu nunca me tinha deparado disso na minha vida. Eu era bem, sabe, bem aleatória, assim, nessas questões. Eu não tava tão nítido na minha mente, assim. E aí uma galera atrás viu, assim, falou com o motorista. Depois disso eu fiquei, tipo, muito me culpando, assim, sabe? Porra, não fiz nada, cara. Se fosse comigo, ou coisa assim, ou com alguém que eu conhecesse e tal. E nesse processo, com as meninas do coletivo, assim, eu abracei esse crescimento, né, sobre pensar sobre essas questões. Como a Ana disse, tem uma menina no nosso grupo que ela estava vendo coisas da família dela, na vivência dela, que antes ela não via, assim. Então, é esse despertar, sabe, que a gente faz no coletivo, que a gente se vê na outra, esse cuidado, esse carinho. Isso foi muito importante para mim, assim, sabe? E quando a gente termina a peça e as mulheres veem isso e falam pra gente, né? Tipo, a Ana sempre fala, uma moça chorando, assim. Cara, total, sabe? Esse processo, eu acho isso muito, muito, muito importante e forte. Esse negócio do momento final do espetáculo, né? A gente apresentou 2 vezes, né? Esse espetáculo. E aí as mulheres sobem e os homens ficam lá embaixo, né? Só que sempre tem um homem que ele, tipo assim, ele fala, "Não, desculpa, eu precisei vir aqui, muito bom, né? Tipo assim, aí ele vai falar o tanto que ele, tipo, não, eu preciso vir parabenizar você. Não, beleza, né? Mas Você não- É Oi! meio que, olha, eu sei do que vocês estão falando, eu não sou assim não, né? Eu sou diferente, eu não sou desse jeito, acontece com a gente também. A gente pode começar a levar uma bandeja de biscoito. Porque aí quando Tipo ele chegar, assim, pronto, toma seu biscoito, pode sentar agora. não, assim, ok, é muito legal a pessoa vir parabenizar. Só que todas as mulheres estão parabenizando, entendeu? Tipo assim, é tão importante assim que a gente saiba que ele também
parabenize, que ele precisa vir falar com uma de nós para que a gente olhe para ele ao invés de olhar para qualquer outra mulher que está ali, entendeu? Realmente, eu biscoitinho. Deixa de ser sobre parabenizar e é sobre olha para mim. Exatamente. Mas é isso, né? Situações. Mas eu acho muito emocionante. Uma pergunta para vocês, nesses 8 minutinhos. Vocês, essa questão que a gente fala muito, né? Do autoconhecimento, do despertar que a gente faz, né? Vocês sentem de fato no corpo, assim, essa vibração diferenciada nesse momento? No sentido da certeza de que ela emana, né? Não de que é uma coisa momentânea ali, mas de que vai afetar as vidas de uma forma que a gente está, sim, alterando energias. Se vocês pensam dessa forma, assim, também. Muito. E eu acho que dentro no espetáculo, assim, no palco e fora dele, a gente teve recentemente, Ney não tá aqui, mas uma menina que falou que depois que assistiu Maré pela primeira vez, sentiu vontade de entrar no Desabrochar, que é o coletivo feminista, porque assistiu Maré deu força e vontade para ela lutar. E pra gente, assim, no palco é de diversas formas, além da força de lutar, além da nova forma de se perceber no mundo, de perceber as outras. Eu acho que modifica a forma como a gente se relaciona com a nossa mãe, com a nossa avó, com a gente mesma, assim, com o nosso corpo também. Agora a gente está num processo de leitura que a gente fala muito sobre isso. Em cena, a gente, agora eu falo eu, na verdade, eu descobri novas possibilidades para o meu corpo e nos rituais, onde a gente faz o ritual no final, né, que é o que Marília falou, que não tem uma cena contadinha, mas nos processos a gente fazia alguns rituais. Marília sempre levava incenso e a gente fazia meditações e tal. E isso aflorou ainda mais esse meu contato com a meditação, com a leitura de mulheres. Então eu acho que é um combo assim de grandes mudanças no corpo e na mente que o Maré traz, pelo menos para mim e para o que eu posso perceber. No processo do Maré, a gente conseguiu, numa parceria com o Desabrochar, algumas com o SESC também junto, mas nem todas com o SESC, fazer oficinas para mulheres, onde a gente reproduzia alguns dos exercícios do Maré. E para mim aconteceu uma coisa incrível na cidade, lembrando que a cidade não tem um movimento de teatro acontecendo, mas mulheres de várias profissões, sabe, advogadas, psicólogas, professoras, vinham fazer as oficinas e não necessariamente porque elas queriam fazer teatro. E não necessariamente elas vieram fazer teatro depois, mas elas vieram experimentar as vivências no corpo e falar sobre as experiências delas e receber as experiências das outras. A gente teve 3 momentos de oficina e foram 3 momentos muito profundos, assim, com mulheres que não são artistas de teatro, são mulheres, sabe, de outras profissões, de outros lugares, que frequentam outros espaços. E a gente fez grandes vivências nesse sentido. E aí a gente fez uma oficina e rolou legal. E a gente propôs a segunda. E eu fiquei, nossa, mas será que vai ter público para a oficina? E aí teve público para uma terceira oficina. E eu acho que hoje em dia, se a gente propuser outras, não agora, né? Mas assim, se a gente propuser outras, tem outras mulheres que querem fazer, porque sentem necessidade dessa rede, desse espaço, desse lugar. E ele só precisa ser aberto para recebê-las. A gente só precisa fazer esse momento acontecer. E assim eu sinto que a gente está fazendo um movimento, algo acontecer, assim. Eu sinto essa rede se movendo. E sinto muito essa força do coletivo mesmo. Para mim a gente junta, faz muita coisa.
Gente, tá acabando o tempo aqui. Eu não vou poder continuar numa próxima chamada, porque eu preciso me preparar para uma reunião à noite. Mas eu queria propor que a gente se encontrasse mais uma vez. A gente também tem um encontro semanal. E a gente leu, inclusive, isso que a gente falar, a gente leu o material que a Marília mandou para a gente, os poemas para a Lua. Nós lemos. E aí eu também mandei para a Marília nosso material, a nossa primeira apresentação está no YouTube. Então a gente pode, assim, continuar essa troca, né? Compartilhar leituras, fazer mais, talvez uma receber a outra na sua prática de alguma semana. E a gente pode ver o que vocês acham, né? Tipo assim, vocês recebem a gente no estudo de vocês, a gente recebe vocês no nosso estudo. Acho que seria legal. O que vocês acham? Seria muito lindo, maravilhoso. E aí Encontrado toda quinta. A gente está fazendo uma pesquisa agora sobre uma pesquisa bibliográfica. A gente está lendo e discutindo sobre quais são os pontos e em que lugares o nosso corpo, coisas que atingem diretamente o nosso corpo. Então, a gente tem falado muito sobre padrões de beleza, de pele, de cabelo, de rosto, e como a sociedade atravessa e atinge o nosso corpo físico. A gente está lendo um livro que chama O Mito da Beleza e está intercalando ele com textos literários. Então, cada semana a gente programou uma leitura para fazer, por enquanto. Depois isso vai se ampliar. Toda quinta a gente está fazendo, mas a gente pode ver um outro dia também para encontrar vocês. A gente faz um encontro de 2 horas, aí na primeira hora a gente faz a leitura dramática da nossa dramaturgia. Só que a gente faz na ordem aleatória, assim, cada já tem os arquétipos das personagens, né? Então a gente só vai lendo uma depois da outra e você faz a personagem ficar em você, assim. E aí, em seguida, cada semana alguma de nós propõe uma leitura. Aí a gente está hoje no 3º encontro, que a gente começou semana retrasada. Então, nosso primeiro encontro, inclusive, foi lendo o poema de vocês. Aí, semana passada, foi um que a Elida propôs pra gente também de poesia, e hoje estamos aqui com vocês. Mas aí eu e a Marília, a gente pode ficar nessa mediação, né, de combinar. E aí, quando for melhor para vocês, a gente pode já se encontrar novamente. 1 minuto, bom, é isso, gente. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. A gente vai combinando. Só queria agradecer muito todo mundo, todos vocês. E vocês daqui, vocês do Mato Grosso, agradecer todo mundo por hoje. Obrigada, gente. Muito bom, maravilhoso. E vamos se encontrar sem se perceber tão longe e tão junto. Total, gente. Foi ótimo. Fogo e água, a gente vai defumar esse Brasil para ver se espanta, né? Tá precisando mesmo. Obrigada, gente. Vamos tirar uma fotinho? Vou dar um sorriso aí que eu vou dar um print aqui.